tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estão me ouvindo legal aí? Estão conseguindo me ver aqui também? Show. Beleza. Obrigado. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar falando aqui com vocês. Obrigado à Blockbit pela oportunidade. E obrigado a vocês também pela oportunidade de estar levando um pouquinho a respeito desse tema, né? SSL Inspection, uma maneira de nós fazermos a inspeção profunda das ameaças. Então, é um enorme privilégio estar aqui. Agradeço mais uma vez ao apoio de vocês aí, né, na participação. Espero, de fato, assim, que vocês participem aqui. Enfim, vou estar deixando a parte de interação e responder algumas perguntas mais para o final, mas conto com o apoio de vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kelvin Vasques, sou, né, QA Lead aqui na Blockbit. Na Blockbit estou aproximadamente, vou fazer 4 anos nesse mês, então essa apresentação tem até um gostinho especial aí, e, né, estou completando mais um ano de casa, mas possuo mais de 10 anos de experiência aí na área de teste de software, sendo certificado, né, por uma organização internacional desde 2016. Possuo também uma grande experiência na área de segurança, né? Na área de teste são mais de 10 anos, na área de segurança são quase 10 anos aí. Ano que vem, eu completo, né, 10 anos de experiência na área de segurança, desde 2013 aí. E possuo uma grande conhecimento e experiência também na área de teste de desempenho em sistemas de redes, né? Então, sistemas embarcados. A nossa agenda hoje, né? Programação para apresentação, vai ser uma breve introdução, vou trazer alguns números, né, algumas estatísticas para vocês, falar um pouco conceitualmente sobre o que é o SSL Inspection, né, os benefícios que a inspeção SSL nos traz, sobre o Blockbit Next Generation 5, e aí como funciona a inspeção dentro dele, e, por fim, o Lucas vai deixar uma enquete para vocês, né, para pesquisa de opinião aí, e eu vou partir para a fase de QA, né, e responder algumas perguntas que vocês tiverem, fazendo isso com uma moderação aqui e conto com a compreensão de vocês. Bom, a tecnologia SSL, né, SSL é um protocolo antigo, já foi descontinuado, se eu não me engano, desde 99, quando surgiu a primeira versão do TLS. Então, quando a gente fala SSL, estamos falando de TLS. Então, o termo SSL é muito comum, utilizado ainda atualmente, mas o protocolo utilizado aí nos sites da internet é o TLS, e ele é, de fato, o padrão para criptografia e autenticação. Então, temos, consequentemente, né, um número muito grande de sites que utilizam certificados SSL e TLS. E é por esse motivo que eu preparei para vocês aí algumas estatísticas, alguns conceitos, e uma solução para vocês estarem seguros mesmo em conexões criptografadas. Tá aí o print de uma tela, estatística atualizada, né, de setembro aí de 2022, com alguns dados a respeito de sites na internet utilizando o TLS. Nos Estados Unidos, quase 94% dos sites já utilizam certificados digitais. No Japão, quase 86%, e uma média global próxima de 83%. Então, assim, hoje já estamos realmente numa era aí de segurança e criptografia. E algumas outras estatísticas mais a respeito do SSL: 56% das empresas atualmente criptografam seus dados, 46 milhões de sites, né, usam o SSL por padrão. No Google, são 95% dos sites, né, classificados pelo Google ali, utilizam HTTPS, e 99% da navegação dos usuários no Google Chrome é através de sites HTTPS. Consequentemente, né, a gente fala a respeito de ameaças, malwares, 92% dos malwares atualmente são oriundos de conexões HTTPS. Mas aí o que é SSL Inspection, né? Onde entra a questão da inspeção SSL aqui? Conceitualmente, a inspeção SSL, né, ou TLS,
é o processo de interceptar uma comunicação criptografada na internet entre o cliente e o servidor. Então, é a mesma técnica utilizada nos ataques man-in-the-middle. Temos até aqui um desenho de um homem no meio, né, ilustrando aqui a imagem de um interceptador entre uma comunicação de um cliente para um servidor na internet. Então, quando esse cliente faz a requisição para o servidor, a gente tem um cara no meio que intercepta essa conexão e, enfim, na verdade, ele é que vai fazer a conexão com o servidor, mas recebendo ali todos os seus dados, né, descriptografando isso. Se é uma conexão, por exemplo, com uma loja online, por exemplo, onde você está fornecendo ali dados como cartão de crédito ou seus dados pessoais mesmo, dados de contato, tudo isso está sendo interceptado. Só que aqui, né, quando a gente fala da técnica de ataque man-in-the-middle, a gente pensa em algo ruim, mas a ideia de se ter um proxy para fazer a inspeção SSL, conceitualmente, seria algo bom, é algo bom. Então, assim, a princípio, a inspeção SSL ela aparenta prejudicar o objetivo ao qual o HTTPS, né, o SSL foi criado, que é guardar os seus dados, né, resguardar os seus dados, porém não é tão simples assim. Quando a gente fala, novamente, a respeito dos números de malwares que nós temos na internet, todos eles são over HTTPS, né, estão sobre ali o protocolo HTTPS, nós precisamos, como organização, fazer a inspeção, né, do nosso tráfego, a fim de encontrar esses dados maliciosos, né? Então, seria fazer uma varredura em todo esse tráfego e buscar dados maliciosos. Aqui em cima temos uma imagem, né? Uma imagem talvez clássica para alguns, a respeito do handshake, né? Na parte de cima, em azul, nós temos o three-way handshake do TCP, né? São as flags SYN, SYN, ACK, IAC, para estabelecimento de uma conexão. E, em seguida, abaixo, nós temos aí o handshake do TLS. O cliente com o servidor, né, fazendo o client hello, o server hello, a troca ali das chaves dos segredos, né, da senha mestre, mas, por exemplo, né, nessa comunicação, o cliente ele já manda para o servidor falando, olha, a minha versão do TLS é X, os algoritmos de criptografia que eu suporto são esses, e, consequentemente, o servidor vai fazer a mesma coisa, do outro lado, passar, né, a sua chave pública ali para o cliente poder criptografar os seus pacotes, e assim, quando chegar no servidor, essa senha para estabelecimento da sessão, com a chave privada, ele consegue fazer essa descriptografia. Os benefícios, né, do SSL, né, do TLS, da inspeção SSL. Eu coloquei aqui SSL/TLS e inspeção, onde do lado esquerdo eu falo sobre alguns benefícios que o TLS ele nos traz, e, né, do lado direito, os benefícios de se fazer uma inspeção. Então, assim, o SSL e o TLS ele tem como objetivo, dois dos principais objetivos aqui, né, que são princípios, inclusive, da segurança, a autenticidade e a privacidade. Então, ou seja, no princípio de autenticidade, na fase do handshake, o SSL ele verifica a identidade do servidor web por meio do seu certificado digital. Então, se nós temos um servidor onde é utilizado um certificado digital, e esse certificado digital é assinado por uma autoridade certificadora confiável, nós sabemos que esse servidor é autêntico. Sem contar que a gente pode e vai, né, durante a comunicação, validar se realmente é com esse servidor que nós estamos nos comunicando. Um outro benefício, né, princípio ali também, é o de privacidade. Então, assim, o HTTPS, ele criptografa todo o tráfego web de um usuário, né, garantindo a privacidade de seus dados. Então, novamente, número de cartão de crédito, senhas, dados pessoais, tudo isso está sendo encapsulado, né? E se alguém interceptar essa comunicação, não vai conseguir ver esse tráfego em claro, a não ser que tenha, né, ali o segredo para poder quebrar. E quem vai ter esse segredo, no nosso caso aqui, vai ser o proxy fazendo a inspeção SSL. Do lado direito, os benefícios de se fazer a inspeção. Então, assim, por meio da inspeção SSL, nós conseguimos identificar IPs, URLs e aplicativos que esses usuários estão acessando. Então, descriptografar o tráfego HTTPS
permite que a organização ela faça bloqueios, por exemplo, sites inseguros ou com baixa reputação, e aplicativos inadequados. Um outro benefício é fazer a filtragem de conteúdos, ou seja, com a inspeção HTTPS, nós permitimos que motores, por exemplo, de Threat Protection, verifiquem se contém dados maliciosos ali nos pacotes. Ok? Partindo um pouco para o lado aqui do Blockbit em si, né? Blockbit Next Generation Firewall, e aqui eu utilizei a versão 2.3, é uma nova versão. Essa versão, inclusive, está em beta. Então, aproveito para fazer uma chamada a vocês, clientes, parceiros, usuários, para estarem fazendo esse beta. Depois vocês podem fazer contato comigo, vou estar direcionando uma analista da minha equipe para estar fazendo essa atualização e acompanhando vocês. E por que eu trouxe essa versão em específico nessa apresentação? Porque a gente tem uma funcionalidade agora nova, muito importante para inspeção SSL, e vocês vão conhecer. Aqui eu deixei um vídeo de como criar um perfil de inspeção SSL. Então, basicamente, o usuário ele tem que clicar no menu de serviços, navegar até a janela de proxy, e ali a gente tem um campo novo a respeito do certificado, e a aba inspeção SSL, ele consegue preencher esse formulário, né, nessa modal, e incluir, então, o seu perfil de inspeção SSL que vai ser utilizado em uma política de firewall. Vou voltar aqui um pouco para a tela de configuração do proxy, novamente, né? Então, serviços proxy. E aí, um item importante, nós tivemos aí na versão 2.3, seria essa área para a seleção de um certificado, né? Uma CA. No meu caso aqui, o campo ele está preenchido, né? Selecionado o certificado local do Blockbit. Então, é a CA root local do Blockbit, aquela que nós geramos no momento do wizard do sistema, né? Nós preenchemos alguns campos e geramos esse certificado, que é um certificado autoassinado, né? Porém, com essa nova funcionalidade, a gente entrega para vocês a possibilidade de vocês importarem o próprio certificado digital de vocês, ou, enfim, CA que vocês possuem, importem para dentro do Blockbit e utilizem essa CA dentro do módulo de proxy do nosso sistema. Então, deixa eu passar para a parte de perfil aqui também, onde nós temos esse mesmo campo. Eu falo que é importante porque quando a gente fala a respeito da CA local, né, root do Blockbit, as nossas estações da organização não têm certificado instalado. Muitas vezes a gente tem que criar uma política de GPO, né? A não ser que você queira fazer manualmente cada uma das estações, talvez sejam poucas máquinas e não tenha essa necessidade de uma GPO, mas em grandes organizações, por exemplo, a gente tem que, né, que contar com esse tipo de recurso para poder fazer essa instalação. Se é um certificado que já está instalado nas suas máquinas, é um certificado próprio de vocês, então acho que a gente tem esse ganho, né? Tem esse benefício de não precisar ter que fazer essa instalação novamente nas máquinas da rede local. Aqui no perfil de inspeção SSL, a gente pode selecionar também o certificado. Então, assim, uma vez que selecionado um certificado aqui, ele sobrescreve o certificado da tela global de configuração do proxy. Então, qual que é a ideia? Muitas vezes a gente tem também mais de um certificado a ser utilizado. Então, pode ser que eu queira utilizar um certificado A para um segmento da minha rede aqui, que seja a rede 1, e para o segmento de rede 2, eu posso utilizar um certificado B. Então, você pode ter diferentes perfis com diferentes certificados em diferentes políticas de firewall. A ideia é essa. Esse campo não é obrigatório aqui, então, se você deixar esse campo vazio, ele vai utilizar o certificado que está lá na configuração global do proxy. Beleza. Criei o perfil de inspeção SSL. Agora, para que eu tenha o tráfego naquela rede, né, de novo X, sendo inspecionado, eu preciso vincular esse perfil de inspeção SSL dentro de uma política de firewall. Então, basicamente, o que eu faria
navegar até a janela de políticas, IPv4, e adicionar o certificado, adicionar o perfil ali na política. Então, tem uma política ali chamada Web Kelvin, e adiciono o perfil ali. Deixa eu voltar um pouquinho, para a gente fazer também algumas análises aqui. Então, tem lá um grupo de políticas chamado Web, uma política com o nome Web Kelvin ID31, ou seja, é o meu notebook, né, Kelvin Note, acessando qualquer destino, ou seja, internet, serviços de HTTP, HTTPS, e essa minha regra ela estava apenas com NAT. Isso significa que a minha conexão ela realmente vai ser direta com o servidor e, né, o Blockbit apenas vai natear esse IP, um endereço público, e aí então eu vou ter a minha comunicação. Uma vez que eu edito a política, e na área de inspeção eu seleciono o perfil de inspeção SSL, então o meu Blockbit ele vai atuar como um proxy, né? Então vai ser ali um garçom, onde a minha estação Notebook Kelvin, quando fizer a requisição para o servidor, o Blockbit, né, vai interceptar como aquele main the middle, e aí sim ele é que vai fazer a comunicação com o servidor, vai fazer o trio handshake com o servidor, mais o handshake do TLS, e vai trocar ali os dados com o servidor. Uma vez que ele receber a resposta, né, final do servidor, aí sim ele entrega para o cliente da rede, no caso aqui ilustrado com o meu notebook, fazendo a inspeção. Agora, fazer a inspeção simplesmente, puramente, não me traz nenhum nível de segurança. Eu precisaria aqui ainda incluir, por exemplo, um perfil de Threat Protection, ou um perfil de Intrusion Prevention, né, para ter uma análise ali de anomalias também no IPS. Se eu quero, por exemplo, filtrar conteúdos webs e aplicar cotas ou bloquear categorias, para isso eu preciso de um perfil de web filter. E se eu quiser, né, ter um bloqueio mais efetivo das aplicações, eu preciso criar também um perfil de application control, onde eu vou dizer quais são os aplicativos permitidos e aplicativos bloqueados. Então, assim, para que eu tenha um bloqueio, né, vamos dizer assim, uma filtragem efetiva, eu preciso da inspeção SSL, porque eu preciso descriptografar, né, o pacote e fazer uma análise profunda nele. Aqui no meu caso, eu até vou, no meu cenário de exemplo aqui, ilustrar apenas uma análise do ATP, que é o nosso serviço, módulo ali de proteção avançada de ameaças. Mas trouxe também a arquitetura ali, né, do fluxo, do pacote por dentro do Blockbit. Isso é uma imagem que está dentro do manual do Blockbit, tá? No capítulo de arquitetura mesmo, vocês conseguem pegar essa imagem. E qual que é a ideia com ela, né? A gente até tem aí, consegue visualizar um pouco da evolução do firewall ao longo dos anos, né? Ali os firewalls de primeira geração, eles basicamente tinham essa camada de cima aqui, né? A parte de ingress filtering, e essa segunda parte aqui, que seria a saída realmente do pacote. Então, assim, é claro que a nível de firewall, né, uma vez que o pacote ele entra pela interface de rede, a gente já consegue, né, aplicar algumas proteções, como IP Reputation, a proteção por geolocalização, proteção DDoS, port scan, IP spoofing, etc. Só que à medida que os firewalls foram evoluindo, foram entrando outras camadas, como, por exemplo, a camada de sessão, aqui, a autenticação do usuário, camada de proxy, né? Então, temos aqui o nosso motor de proxy e os motores também de inspeção profunda. Então, quando o pacote ele entra, se você tem o módulo de inspeção SSL ali na política, habilitado por meio do perfil, ele consegue descriptografar esse pacote, por exemplo, mandar aqui para o proxy fazer, como eu disse, né, a parte de bloqueio ali por categorias, aplicar cotas, também fazer uma checagem a respeito dos tipos de arquivos né, extensões que podem ser bloqueadas.
e também mandar para os outros motores de inspeção profunda, fazendo a análise de malwares dentro desses dados e aplicando efetivamente ali o controle por aplicações. O Intrusion Prevention, ele entra tanto antes, tá, da inspeção ainda, quanto depois. Por quê? Porque o Intrusion Prevention, nós temos algumas assinaturas ali que ainda são camada 3, né? Talvez camada de enlace, também camada de rede, transporte, camada 4, mas para a gente poder fazer uma análise dentro da camada de sessão, ele tem também algumas coisas, mas o módulo de proxy aqui, ele faz isso de forma mais efetiva. Então, antes, porque aqui porque eu estou explicando isso, né? Na seta aqui da arquitetura, ele já coloca o Deep Inspection antes, né? Que é justamente porque ele está analisando ainda ali na camada de enlace, rede e transporte. Mas para chegar, por exemplo, no Threat Protection Application Control, o SSL Inspection ele já tem que criptografar esse pacote. Beleza, então um exemplo de análise aqui, né, um caso que eu trouxe para vocês, do ATP, onde essa minha estação, né, notebook Kelvin, tentou fazer o download, né, na verdade fez o download de um arquivo, e eu simplesmente peguei um arquivo aleatório na internet, não é um arquivo infectado, né, a ideia não era trazer malware para dentro da minha máquina, simplesmente mostrar a atuação do módulo de ATP dentro do Blockbit. Então, assim, eu coloquei a inspeção SSL dentro da política e vinculei também um perfil de ATP. Aqui ele me mostra que a URL a qual eu tentei acessar foi essa daqui, para fazer o download desse .msi, né, uma extensão de arquivo executável ali de Windows. A política a qual ele deu match no Firewall foi a WebKel. Ele foi categorizado, né, dentro da categoria aqui de tecnologia da informação. E o motivo de ter aberto essa tela aqui para mim para análise é por conta do Threat Protection. Mas no fim ele fez uma análise, descobriu que o arquivo estava limpo e deu como done liberando o download. Então ele não foi uma tela de bloqueio. O ponto interessante aqui é que ele me diz, sua conexão é segura, mas o certificado que eu estou utilizando aqui, né, para essa conexão, no caso do cliente, não é o certificado do servidor, mas sim o certificado local do Blockbit. Então, eu tenho aqui o certificado emitido para o setzip.org, o arquivo de exemplo do download, mas foi emitido por Blockbit root.ca, que é o certificado local que eu estou utilizando dentro do Blockbit. Aqui um exemplo, né, de log de debug de uma conexão, até peguei uma outra de um ambiente de teste, né, que estava fazendo nosso teste de injeção e eu acabei colocando alguns componentes de malwares lá mesmo para serem bloqueados. Então, aqui não é daquela conexão em si, mas eu peguei fictícios para vocês para mostrar alguns IPs que não são reais mesmos e URLs também não reais, mas ele mostra ali em um log de debug exatamente dessa forma. Então, a razão aqui é ATP, e no caso desse teste que nós estávamos fazendo de injeção, a ação aqui foi de bloqueio porque o arquivo estava infectado. Na tela de quarentena do Threat Protection, a gente tem aqui também uma lista de arquivos que foram analisados. No meu caso, eu estava até fazendo alguns testes com o setzip, né? Eu baixei alguns exe também, além do MSI. Nesse caso, eu coletei o print no momento em que um deles já havia sido liberado para download, e um outro quando estava ainda sendo consultado no sandbox. Aqui também, pessoal, uma outra funcionalidade muito importante que a versão 2.3 está trazendo para vocês. Ou seja, antes da gente já mandar o arquivo para análise do motor local dentro do nosso Blockbit, ele fazer uma consulta desse hash numa base externa que a gente tem. Então, se esse hash ele já foi marcado como malicioso, ele vai estar dentro de uma blacklist, e aí, automaticamente, a gente já vai receber a resposta que devemos bloquear esse arquivo. Se ele está numa whitelist, por exemplo, libera o download. Agora, se a gente não tem essas bases alimentadas, aí sim entra a parte de análise do nosso motor interno, e que depois,
independente da ação que ele tomar, seja de liberar ou marcar como infectado, a gente vai estar alimentando também essa base. Temos um exemplo aqui de um arquivo também executável que o Lucas baixou e foi marcado como infectado, apesar de ser Chrome setup.exe, não sei se realmente é o executável, o instalador legítimo do Google Chrome. A parte de um dashboard, né, que seria a tela de análise ali do Threat Protection, a gente consegue acompanhar ali o número de ameaças e malwares detectados, geolocalização, tem no histórico, e ele colocando aqui top ameaças por endereço também. Então, foi o print que eu peguei quando eu fiz esse teste. E é isso. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito, né, da inspeção SSL, embora que a gente tem que tomar também alguns cuidados, como, por exemplo, o que a gente tem, costumo falar para o pessoal, né, de maior consumo computacional dentro de uma appliance, dentro de um servidor, é a criptografia. É aquilo que a gente é mais custoso para qualquer host ou server poder, né, lidar. Então, nós temos que adquirir algumas melhores práticas a respeito da inspeção SSL. Então, assim, com o appliance que eu tenho, é possível fazer 100% de inspeção, né, SSL na minha rede? Não sei, é a pergunta que a gente tem que se fazer aí. Porque, pô, SSL Inspection é bacana, nos ajuda realmente a abrir ali as conexões, abrir os pacotes e fazer essa análise, mas, assim, de fato, eu preciso fazer isso em tudo? Por exemplo, nós temos alguns sites na internet que nem possibilitam esse tipo de análise, né? Identifica, por exemplo, sistemas bancários. Se tiver um proxy no meio, ele já vai identificar ali como, pô, cara, não é realmente o host lá que está solicitando essa conexão. Tem alguém no meio aqui, então eu não vou permitir esse acesso, porque alguém pode estar captando esses dados. Então, assim, nesse caso, é ideal que a gente utilize, por exemplo, as URLs ou as regex, né, de sites que são vinculados a sistemas bancários. Você pode criar um objeto lá do tipo, agora eu não lembro se é do tipo conteúdo, dicionário. Objeto do tipo dicionário, onde você adiciona essas regex e você pode adicionar esse objeto como sendo uma categoria customizada para usar no bypass ali da inspeção SSL. Então, você pode utilizar como exceção. Ou se são sites de governo também, a gente pode utilizar a própria categoria já do perfil web lá como exceção. Se são sites, por exemplo, que você já confia, que você conhece, você também pode fazer a mesma coisa. Ou você pode, por exemplo, criar políticas acima dessa política de inspeção SSL, onde você já faz o bloqueio ou a liberação por SNI. Tudo isso para evitar que chegue necessário. Então, a gente pode fazer a filtragem antes, vai afunilando, e aí sim, quando chegar no motor de inspeção SSL, não chegar tudo. E ele ter total capacidade para poder, né, fazer essa criptografia, conecta com o servidor, entrega os pacotes para o cliente. Então, era um dos recados que eu queria deixar para vocês, né? A gente procurar conhecer muito bem a nossa rede e como estruturar muito bem as nossas políticas também para fazer esse tipo de análise. A Blockbit tem, né, sempre procura ter as melhores soluções, as melhores ferramentas. Nós investimos internamente em ferramentas, em base de assinaturas, milhões anualmente. Então, vocês podem ter certeza que vocês estão contando com uma solução ali realmente de ponta, uma solução competitiva dentro do mercado e comparada a outros, né, a concorrentes também, não deixa a desejar. Então, falando um pouco sobre a Blockbit, é uma fabricante nacional e referência de cibersegurança, né? Estamos presentes na América Latina, Estados Unidos e também Europa. Temos uma capilaridade, né, de canais por todo o nosso território nacional, atende qualquer tipo de porte de organização, sejam elas pequenas, médias ou grandes, e temos uma equipe técnica especializada
né, no desenvolvimento de soluções contra ameaças, vulnerabilidades, ataques, né, sejam eles internos ou externos, genéricos ou direcionados. Então, meu agradecimento, essa é a minha apresentação. Deixo aí os meus contatos para vocês, e-mail, WhatsApp, LinkedIn, se quiser me seguir também, sigo de volta lá. E o que precisarem, né, contem comigo. Espero poder contar com vocês, tanto nessa questão do beta, quanto também na colaboração, né? Se tiver algo que a gente possa fazer aqui e possa melhorar, podem ter certeza que vamos estar abertos a isso. Então, o Lucas, né, se já não tiver deixado a enquete com vocês, vai estar enviando o link. Eu vou dar uma olhada no chat aqui agora, ver se temos alguma dúvida. A enquete chegou. Jefferson perguntou, onde ficará o vídeo para a configuração? Se estiver falando a respeito dessa apresentação, desse vídeo, né, que está sendo gravado, esse vídeo vai subir em breve para o YouTube. Então, no canal da Blockbit você consegue rever. Pessoal do Rio de Janeiro aqui com a gente também, mandaram mensagem. Um abraço aí para o pessoal de Laranjeiras. O que mais? Show. O moderador da Blockbit já respondeu, né? Enviaremos um e-mail para vocês com a gravação do webinar. Dúvidas, pessoal, a respeito do SSL Inspection? Querem compartilhar alguma coisa? Diógenes, Kelvin, a Blockbit disponibiliza as VMs no site? Ela possui algum programa de bug bounty ou algum canal para envio de reporte de vulnerabilidade? Diógenes, as OVAs, né, que seriam as imagens virtuais dos nossos sistemas Blockbit, elas estão no site, né, no docs.blockbit.com, você consegue baixar essas imagens. Se quiser uma licença de teste, o pessoal do comercial pode passar essa licença para vocês. Programa de bug bounty a gente ainda não tem, mas é uma discussão. Acredito que em algum dado momento, não sei se o ano que vem ou depois, a gente vai ter isso, mas temos colocado o nosso budget aí. E um canal para o reporte de vulnerabilidades ainda, né, centralizado para isso, ainda não temos. Mas se você, por acaso, tiver encontrado alguma coisa e queira contribuir, pegue meus contatos aí e, cara, vou ter um enorme prazer em poder rever isso e tenho certeza que a Blockbit irá recompensar. Leonardo perguntou, como consigo certificações da Blockbit? Estou interessado. Bom, a área de treinamento e certificações não fica muito comigo, então não posso responder muito bem, tá? Mas eu sei que nós temos uma plataforma de estudos, anteriormente chamada de Blockbit University, não sei se ainda está com o mesmo nome, e lá você tem acesso a todos os conteúdos, né, gratuitos do módulo lá de, por exemplo, Firewall Admin, Firewall Essentials e alguns outros. Lá, à medida que você vai fazendo os cursos, tem uma prova depois, e você atingindo essa porcentagem, você consegue o certificado, né, de aptidão ali para aquele módulo do curso. A parte de certificação em si é que eu não sei se temos, mas assim, posso verificar depois aí, se você puder deixar, o Leonardo, contato também para eu te responder. E o Lucas, nosso moderador, acabou de mandar aí também o link da plataforma University. Então, é lá onde você vai encontrar todas as informações a respeito dos cursos, certificados e certificação. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado pela disponibilidade, espero ter contribuído um pouquinho. Desculpem por qualquer coisa, mas estou aí aberto a dúvidas, críticas e colaborações. Contem comigo. Um abraço a todos.